Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O objetivo deste vídeo é fazer um estudo dos hinos do Inário 5. Esse estudo consiste em fazer uma análise teórica, linguagem rítmica e solfejo nas 4 vozes. A análise teórica baseia em 12 questões que, ao nosso ver, são os assuntos teóricos mais relevantes aplicados em nosso cenário. Não que seja só isso, mas é o que mais vemos no nosso dia a dia musical. Esse trabalho é mais indicado para quem já concluiu o MTS e está em fase de repasse, pois quem não concluiu ainda não vai conseguir observar todos os pontos teóricos que abordaremos nesse estudo. Lembrando que só vamos nos aprofundar nos assuntos que estão contidos dentro de cada estudo. Por exemplo, se o hino não contém contratempo, não tem por que se aprofundar nessa teoria. Esperaremos uma outra oportunidade onde esse assunto apareça. Aí sim, faremos as devidas explicações. As 12 questões são: 1. Qual é a média da velocidade do hino? 2. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, a unidade de compasso, a unidade de movimento e a unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas, ligadura de valor, se houver? 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase? 8. Se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopa e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique que alteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. Então vamos lá, pessoal, fazer a análise. Começando aqui da pergunta número 1, né? Qual é o andamento, né? Média da velocidade. Então a gente pega a velocidade menor, que é 66, soma com a maior, que é 84. Isso vai dar uma média de 75 batidas por minuto. Cravado, ok? Depois, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? A gente vai analisar a nossa armadura de clave. Nesse caso não temos acidente. Quando nós não temos acidente é a escala modelo. Tanto a escala modelo da tonalidade maior, quanto a escala modelo da tonalidade menor, né? O tom modelo, que é o tom de dó maior, tá? E a sua relativa é lá menor. Lembrando que a regra para achar, mesmo sendo o modelo, é a mesma, tá? 1/6 ascendente a partir do tom, tá bom? Então, dó maior e lá menor. Depois a gente tem qual é o compasso e se ele é simples ou composto, né? Que compasso que é e se esse compasso é simples ou composto. Aí nós analisamos a nossa fórmula de compasso, tá? Então nós temos aqui 4×4. Vamos primeiro descobrir se é simples ou composto. Para isso a gente analisa o número de cima da fórmula de compasso. Se o número de cima for 2, 3 ou 4, sempre vai ser simples. E se for 6, 9 ou 12, sempre vai ser composto, tá? Essa regra não muda. Então aqui nós temos 4, então a gente já sabe que é simples, tá? Quando o compasso é simples, a regra diz que o número de cima, ele indica para mim a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso, tá? No composto essa regra muda, mas no compasso simples indica que o número de cima indica a quantidade de tempos que eu tenho dentro de cada compasso. Então o número de cima é 4, está indicando que eu tenho 4 tempos dentro de cada compasso, automaticamente esse é um compasso quaternário simples. Essa é a resposta, quaternário simples, tá bom? Depois a gente tem qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver. Por que se houver? Porque a unidade de movimento e a unidade de som eu só tenho nos compassos compostos. Então eu só vou indicar aqui a unidade de tempo e a unidade de compasso. A regra diz que no compasso simples, que a gente já descobriu na pergunta anterior, o número de baixo indica para mim a figura que vale um tempo, ou seja, indica a minha unidade de tempo, tá certo? Então a figura que está indicando aqui é a figura representada pelo número 4, que a gente já sabe que é a nossa querida semínima, tá? Então a semínima é a nossa unidade de tempo. E a unidade de compasso? Para isso eu vou precisar
saber quantos tempos eu tenho dentro de cada compasso, eu já vi que é 4, tá? E a nossa figura que vale um tempo é a semínima, ou seja, eu precisaria de 4 semínimas para preencher esse compasso inteiro. Só que unidade é uma coisa só, né? Então eu preciso de uma figura que preencha esse compasso inteiro. Então eu tenho que transformar essas 4 semínimas em uma figura só, tá? Então 4 semínimas se transformam em 2 mínimas e 2 mínimas se transformam em uma semibreve. Então a resposta, unidade de tempo semínima, unidade de compasso semibreve, ok? Depois ele pede para analisar, na quinta pergunta, qual o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo as figuras pontuadas e as ligaduras de valor. Porque a ligadura de valor ela agrega valor também, né? Mas nesse caso nós não temos nem figuras pontuadas, nem ligaduras de valor, tá? Então vamos lá. As figuras que aparecem aqui logo de cara, eu tenho uma colcheia, depois mais 2 colcheias, depois uma semínima, aí repete, colcheia, semínima, depois eu tenho uma mínima aqui, tá? Aí a gente vai analisando as outras partes, tal. Pronto, cheguei no fim do hino, eu só tenho esses 3 tipos de figura, colcheias, semínimas e mínimas, tá bom? Então vamos lá, da maior para menor. A mínima é o dobro da semínima. A gente já descobriu que a semínima vale um tempo. O dobro de 1 é 2, então a mínima vai valer 2 tempos nesse hino. A semínima a gente já sabe que a nossa unidade de tempo vai valer 1 tempo. E a colcheia ela é metade da semínima. Metade de 1 é meio, então a colcheia aqui nesse caso é meio tempo. Tá bom, pessoal? A sexta. Para responder a sexta e a sétima, a gente não precisa nem do hino todo, só da primeira estrofe, tá? Porque a sexta pergunta qual é o ritmo inicial e a sétima pergunta qual é a terminação da minha primeira frase, se é masculina ou feminina. Então vamos primeiro definir o ritmo inicial. A gente vai aqui nas primeiras notas, né? Então a gente tem 3 colcheias aqui e logo tem uma barra de compasso, certo? Então muito bem, 3 colcheias. A gente já viu que a colcheia vale meio tempo nesse hino, então meio tempo com mais meio tempo com mais meio tempo vai dar 1 tempo e meio. Mas a música indica que o meu compasso completo tem que ter 4 tempos. 1 tempo e meio em relação a 4, né? Eu tenho menos que a metade de um compasso. O meu compasso está incompleto, eu tenho menos que a metade e além de tudo eu começo no tempo fraco, né? Então isso caracteriza para mim um ritmo inicial anacrúsico ou anacrústico, tá? Os dois tá correto, tá? Então aqui ritmo inicial anacrústico, tá bom? E a minha terminação de frase é a sétima. Eu vou lá no final da minha frase, que é aqui, ó. Aqui onde a gente tem o sinal do fim da introdução, tá? Então na vírgula grande aqui, na palavra igual, do igual, né? Então a gente observa que essa colcheia aqui, ela está na primeira parte do terceiro tempo. Mas para que seja masculina, ela tem que estar na cabeça do tempo, no tempo 1, né? Aqui ela está no tempo 3. Então, essa terminação é feminina, tá bom, pessoal? Feminina. A oitava pede, se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. A gente observando o hino aqui, a gente vê que não tem nenhum tipo de ligadura, ok? Então, resposta, não há ligaduras. Bem simples, bem rápido e bem objetivo, tá? A nona é, se houver, explique síncopa e em quais compassos aparecem. Para isso, pessoal, a gente precisa analisar compasso por compasso, tá? Como aqui a gente tem que fazer de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, então eu já vou falar. Nós temos síncopas nesse hino aqui. Então a gente precisa inicialmente começar fazendo a marcação dos compassos, tá? Então a gente já aprendeu que para considerar um compasso eu tenho que ter mais que a metade do valor dele, né? Então não é esse caso aqui, porque aqui eu tenho 1 tempo e meio, né? E o meu compasso aqui é formado de 4 tempos. Então essas 3 primeiras colcheias aqui não formam o compasso 1. O compasso 1 vem logo depois da barra de compasso aqui, começando da nota Dó aqui no soprano, tá? Da primeira semínima do hino. Então aqui é o compasso 1,
depois o 2, o 3, o 4 e assim por diante até chegar no 8. Tá? E essas três notas aqui, essas três notas, se vocês forem observar, ó, a última nota do hino aqui, ó, vale 2 tempos, é uma mínima, né? E depois eu tenho uma colcheia aqui, em forma de pausa, que vale meio tempo, ou seja, eu tenho 2 tempos e meio nesse último compasso, tá? No compasso 8. E aqui eu tenho 1 tempo e meio, tá? Então vamos observar, se eu contasse isso aqui como um compasso, aqui também seria outro, né? Então eu teria, ao invés de 8 compassos da música, eu teria 9. Mas se a gente for pegar aqui tempo por tempo, vocês vão ver que vai dar 8 compassos certinho, porque aqui eu tenho 2 tempos e meio, mais 1 tempo e meio aqui, ó, formou 4 tempos, certo? Então ela fecha exatamente em 8 compassos, tá bom? Então essas três notas aqui não é isso, tá? Mas é como se fizessem parte desse último compasso aqui, tá bom? E aí eu preciso analisar se tem síncopa, tá? O que é síncopa? Vamos primeiro descobrir o que é, para que a gente consiga achar na música, tá? Então isso aí já tem que estar gravado na nossa mente. Síncopa são notas executadas em tempo fraco ou parte fraca do tempo e se prolongam, né? E se estendem até o tempo forte ou parte forte do tempo, certo? Só isso. Então, muito bem, então precisa ter uma nota que ela inicia no tempo fraco ou na parte fraca e se prolonga, né? E vai até o tempo forte ou a parte forte do tempo seguinte, né? Então vamos analisar aqui, ó. Essas três primeiras notas aqui, cada uma está em uma parte do tempo, então não é. Depois eu tenho aqui 4 semínimas, cada uma está num tempo, ó. Tempo 1, tempo 2, tempo 3 e tempo 4. Aí aqui no compasso 2 eu tenho uma colcheia que estaria no Tá do tempo forte. Aonde seria o Ti do tempo forte, eu tenho uma semínima, certo? E essa semínima ela inicia no Ti do tempo 1 e se prolonga até o Tá do tempo 2. Ficando o Ti do tempo 2 aqui, ó, sozinho, que é essa outra colcheia aqui. Então, na linguagem rítmica fica assim, ó. Tá, ti, ti, tá. Certo? Ó. Tá, ti, ti, tá. De 2 tempos aqui da mínima, né? Lembrando que eu tô fazendo tá, ti, tá? Pra gente poder entender, pra gente poder pegar como que é a dinâmica aqui da síncopa. Mas na hora de fazer a gente sabe que é tá, ti, ti, tá. Tá, ti, ti, tá. Eu não posso fazer tá, ti, ti, tá. Tá, ti, ti, tá. Esse tá errado, tá bom, pessoal? Então aqui eu tenho uma síncopa assim, por quê? Porque essa semínima, ela inicia no Ti do primeiro tempo. Esse Ti é fraco, porque quando eu tenho uma subdivisão dentro de um tempo, a primeira parte do tempo é forte e a segunda parte é fraca. Por isso que diz lá, no tempo fraco ou na parte fraca do tempo, que é o Ti, e se prolongam até o tempo forte ou parte forte do tempo seguinte, que é o Tá aqui do tempo 2. Ah, mas o tempo 2 é fraco. Beleza, só que quando ele está subdividido, a primeira parte dele é forte e a segunda é fraca. Então fica tá, ti, ti, certo? Então aqui eu tenho uma síncopa, tá bom, pessoal? No compasso 2. No compasso 3, a mesma questão, tá vendo? É a mesma coisa, a mesma subdivisão. Então eu também tenho, certo? No compasso 4, a mesma subdivisão. A diferença é que ao invés de ter uma mínima aqui, né, na quarta nota da música, eu tenho outra colcheia, mas não implica, a síncopa está aqui na semínima, tá? Então é também contratempo, ou melhor, então é também síncopa, tá bom, pessoal? Aí continuando aqui, no compasso 5, a gente repete a mesma coisa, né? Eu tenho aqui 4 semínimas, então ok, não é. Mas no compasso 6 volta de novo, igual o compasso 2. Vocês podem ver que até a altura é a mesma, tá? Mi, mi, ré, dó, certo? Ó, mi, mi, ré, dó. Então é síncopa também. Depois eu tenho aqui também uma repetição do compasso 3, né? Lógico, tem uma alteraçãozinha aqui, mas também a mesma coisa. No compasso 7 eu também tenho síncopa. E no compasso 8 não tenho, porque eu tenho aqui uma mínima que está no primeiro, preenchendo, na verdade, o primeiro e o segundo tempo.
certo? Então, resposta, pessoal: síncopas são notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se prolongam até o tempo forte ou parte forte do tempo seguinte. Aparece nos compassos 2, 3, 4, 6 e 7. Tá bom, pessoal? Nada mais do que isso. A 10ª: se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. Pessoal, para que haja contratempo, é necessário haver pausa na música. Nós não vamos nos aprofundar, tá? Porque não tem contratempo aqui. Assim, a melhor maneira de ver contratempo é essa. É necessário que haja pausa na música, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho pausa só no meu último compasso, tá ok? No meu último compasso aqui. Então eu não tenho contratempo porque essa pausa aqui, ela tá no tempo fraco, tá? Então eu não tenho. Tá bom, pessoal? Então, resposta: não há contratempo. A gente não vai se aprofundar porque não tem. Quando a gente pegar um hino que tiver, a gente explica de uma forma melhor essa questão, tá bom? E agora a gente vai responder a 11ª e a 12ª junto, porque é facinho aqui de ver, né? Então a 11ª ela pede assim: se houver, explique que álteras e em quais compassos aparecem. A mesma questão, a única que altera que aparece no nosso cenário são as tercinas, tá? Como nosso estudo é focado no nosso cenário, né, nos hinos, então a gente não tem nenhuma tercina aqui, porque para haver tercina precisa ter uma barra de união em cima de 3 notas, ou de 2, né, no caso, com o númerozinho 3 em cima, tá? E eu não tenho isso aqui, então olhando assim já fica fácil de dizer se tem ou se não tem. Tá bom? Então eu não tenho que alteras, não tenho tercina, não tenho que alteras automaticamente, tá bom? E a 12ª pede para classificar todas as fermatas que aparecem no hino. Nesse caso aqui a gente só tem uma fermata que está no fim da música aqui, né? No fim, na última nota. Ou seja, ela é uma fermata conclusiva, né? Então, resposta: da 11 não há que alteras, e da 12 a fermata conclusiva, porque ela está no fim da música, ela está concluindo a música e etc. Ok? Ela aparece na última nota da música. Beleza, pessoal? Então esse hino é bem simples, bem fácil de analisar, tá? É um hino pequeno, é um hino fácil de analisar, tá bom? Espero que todos tenham entendido e é isso. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 434. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ti ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta ta ti ta. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 434. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ti ta ta ti ta ti ta ti ta ti ta. Hino 434, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ti ta ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta. Hino 434, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ti ta ti ta ti ta
tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti, tá. Solfejo da voz do soprano do hino 434. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sol, lá, si, do, si, lá, sol, mi, ré, dó. Ré, si, sol, mi, ré, dó. Sol, lá, si, do, si, lá, sol, mi, ré, dó. Ré, si, sol, ré, dó. Solfejo da voz do contralto do hino 434. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mi, fá, mi, dó, si, dó. Fá, sol, fá, mi, sol, dó, si, dó. Fá, mi. Hino 434, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Do, sol, fá, mi, sol, fá, mi, sol, si, si, do, ré, do, sol, fá, mi, si, ré, si, sol. Hino 434, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Do, fá, ré, do, sol, do, sol, si, ré, sol, do, mi, fá, mi, fá, mi, sol, do, sol,